Deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Deputada, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. Já presto, claro, a minha solidariedade pela situação tão delicada que a senhora e o seu esposo estão enfrentando nesse momento. Queria que a senhora, então, trouxesse atualizações sobre a situação de Glauber Braga. Ele continua em sua greve de fome, sem perspectivas de sair dessa greve. E como é que está, claro, também o acompanhamento aí da saúde do parlamentar, que eu acredito seja a grande preocupação da senhora. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. O Glauber está bem dentro do possível. Hoje inicia o 6º dia, né, de greve de fome. Ele está sendo acompanhado por médicos, tanto da equipe do Departamento Médico da Câmara, mas também por outros médicos voluntários que se revezam para ver o estado de saúde dele, a pressão, a glicemia. Na manhã de hoje, ele deve realizar uma nova bateria de exames, que ele já realizou na última quinta-feira também, justamente para ver de que forma, né, as taxas de saúde se mantêm. Hoje ele já começou a demonstrar algum abatimento, também são muitas horas sem se alimentar, ele está bebendo somente água e soro fisiológico por recomendação justamente da equipe médica. A gente tem uma preocupação porque essa semana a Câmara será esvaziada, o presidente da Câmara desconvocou as sessões presenciais, na verdade elas serão híbridas, então é opcional ao parlamentar ir para Brasília, e nisso geralmente poucos vão, o que significa que a possibilidade de diálogo e de discussão mais, né, aprofundada sobre uma saída política para essa situação deve ficar para depois da Páscoa, porque tem ainda um calendário um pouco extenso pela frente, então nos gera bastante apreensão, mas Glauber disse que está firme e que vai seguir até que essa injustiça possa ser desfeita. Falando sobre essa conciliação política, né, que a senhora destacou agora, há uma dificuldade clara de diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. As informações que a gente tem é que ele não responde mensagens, não atende telefonemas, né, de parlamentares que estão tentando ali alguma negociação. A senhora acredita que vai ser possível estabelecer esse diálogo com o presidente da Câmara para tentar se achar uma solução para essa situação? Olha, só é possível estabelecer esse diálogo, senão vai ficar muito evidente que se trata de uma perseguição política, porque não é possível ignorar que existe uma pessoa, um parlamentar em greve de fome no plenário 5 da Câmara desde a última quarta-feira, ou seja, quanto tempo, né? Alguns pretendem esperar que o Glauber siga nessa situação, fingindo que não tem nenhuma possibilidade de diálogo sobre o relatório que foi aprovado no Conselho de Ética. Nós somos bem realistas, assim, não é uma situação fácil, né? A correlação de forças do Conselho de Ética tende a se repetir no plenário da Câmara, porque existiu ali uma combinação que envolveu o presidente da Câmara, por óbvio, tendo em vista que ele atrasou o início da ordem do dia do plenário, movimento esse que possibilitou que o Conselho de Ética fosse até quase 8 horas da noite, começou às 11, para que aprovasse o relatório de cassação do Glauber. Mas a gente está buscando, através de diversas lideranças, uma outra possibilidade, porque ainda vamos recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Lá a decisão pode ser revista e voltaria, portanto, ao Conselho de Ética para escolher um novo relator, propor um novo relatório e, em última instância, pode ir também ao plenário. Acontece que no plenário, quem define quando esse processo pode ser pautado é justamente o presidente da Câmara. E, bem, a julgar pelo caso do senhor Chiquinho Brazão, que se encontra preso há 1 ano por ser o mandante do assassinato da Marielle Franco, ou seja, ele não teve nenhuma pressa, né, para apreciar a sua cassação definitiva. Me estranharia muito se houvesse uma pressa diante do caso do Glauber Braga. Novamente, deixaria ainda mais explícito que se trata de uma perseguição política, que é o que nós estamos dizendo desde o primeiro dia desse Conselho de Ética. É por isso que nós seguimos insistindo para o diálogo e para a negociação.
Muito bem, e sobre Chiquinho Brazão, é importante a gente destacar que o ministro Alexandre de Moraes autorizou prisão domiciliar para ele, que é acusado de matar a ex-vereadora Marielle Franco. Deputada, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente observa também a atuação de nomes ligados ao governo, tentando aí achar uma punição menos dura, né, como a suspensão do mandato. A senhora acredita que essa seria a melhor alternativa? E, na sua visão, quais as chances de acontecer aí algum tipo de mudança, né, no relatório em relação à punição de Glauber Braga? Olha, o nosso código de ética prevê vários tipos de punição, assim, até nos chama muita atenção que o relator tenha escolhido a mais radical de todas elas, desde uma censura verbal, escrita, até suspensão de 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano. Ele poderia ter feito uma série de outras opções, mas optou pela pena máxima, que é bom registrar, somente 3% de todos os casos que chegaram ao Conselho de Ética ao longo da história resultaram em cassação. Todos os demais casos de agressão ou foram, né, que foram lidos como agressão, como é o caso do Glauber, ou foram arquivados ou tiveram censura verbal como pena. Então, o que nós pedimos é, já que existe essa sanha por punição ao Glauber, que seja proporcional e coerente ao comportamento da Câmara. Eles definiram o que querem punir. Se tomaram essa definição, que seja de acordo com o que diz o Código Penal, de acordo com a dosimetria da pena e o que diz a própria Câmara dos Deputados diante de outros casos. Eu vou citar um que é bastante gritante. Um deputado, que é delegado de São Paulo, espancou a esposa. O caso foi, inclusive, noticiado em rede nacional. As cenas, que são brutais. Ele levou somente uma censura verbal. Por que que o Glauber, que reagiu a uma provocação de um provocador profissional, que pela 7ª vez foi atrás dele no local de trabalho, que ofendeu a sua mãe, que veio a falecer 10 dias depois, por que que o caso do Glauber leva à cassação? É muito explícito. Se trata de uma perseguição. É por isso que nós buscamos uma alternativa, um diálogo e a correção dessa injustiça. É isso, situação muito delicada e que o Povo News, claro, vai continuar acompanhando de perto. Deputada Sâmia Bonfim, qualquer novidade, espaço aberto aqui para a gente voltar a conversar. Muito bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia, bom trabalho. 9h13.